Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. A COP30, a COP de Belém, da Amazônia e do Brasil, finalmente alcançou o que era o seu resultado possível. Deve-se observar atentamente, para quem, como nós, assiste como espectador comum, que a COP30 era uma conferência da ONU a respeito da questão climática. Mas mesmo assim, algumas coisas muito interessantes, muito sutilmente, entraram na conversa e vale a gente observar com muita atenção, porque nós aqui na Amazônia, sem dúvida alguma, temos total interesse nessa pauta. O primeiro fator que a gente diria que é preponderante para as próximas gerações é que essa Conferência do Clima incluiu uma categoria, ou algumas categorias, que serão determinantes para discutir o aspecto da justiça social climática nos próximos anos, que foi o documento de Belém, a Carta de Belém, aceitar e acatar que povos vulneráveis, quilombolas, indígenas, afrodescendentes, entre outros grupos vulneráveis, são globalmente considerados, fazem parte do documento e são, portanto, reconhecidos como sujeitos extremamente importantes, o que sem dúvida alguma impactará projetos futuros, impactará decisões futuras que considerem como resolver o problema da mudança climática. De modo que a gente está olhando para o futuro pensando que é muito provável que as próximas gerações de debate da ONU e de todos os atores envolvidos sobre a mudança climática levem em consideração as pessoas, especialmente as vulneráveis. Em segundo lugar, houve finalmente um avanço substantivo na regulamentação do mercado de crédito de carbono, que é uma forma, tentando explicar com simplicidade, que os países que são poupadores, que não são poluentes, podem ter compensações perante os países que são poluentes historicamente, com relação ao fato de que preservam o seu meio ambiente e ajudam a manter o equilíbrio climático, assim podendo receber recursos compensatórios por conta dessa atuação. Sem dúvida alguma, o estado do Amapá é um desses territórios em um país como o Brasil, que tem um papel destacado na preservação ambiental e merece não só respeito, como possivelmente poderá comercializar e ter compensações objetivas com relação a isso. O que faz a gente olhar para o terceiro avanço que a COP conseguiu criar. Sem dúvida alguma, ainda que não tenha sido na ordem de 1,7 trilhões de dólares, como era o esperado, houve sim um avanço na direção de investimentos para os fundos com relação ao combate à mudança climática. Fundos de combate que compensarão, sem dúvida alguma, esses grupos vulneráveis em países como o Brasil. O BNDES, sem dúvida alguma, dentro do contexto dos BRIC, dos países emergentes, dos novos países em desenvolvimento, mostrou seriedade e um fundo que foi criado pelo Brasil, o Fundo para Manter a Floresta de Pé, teve um aporte substantivo comprometido pelo BNDES, o que mostra uma vanguarda brasileira, mais uma vez, na direção da preservação ambiental. Falando, então, de forma geral, nós tivemos pessoas reconhecidas, tivemos avanços nos fundos, a questão do crédito de carbono foi, sim, um resultado positivo, mas o que ainda faltou, que sem dúvida alguma vai ser uma pauta determinante na próxima COP, a COP do Oceano Pacífico, a COP da Oceania, que vai acontecer na Austrália ano que vem. A questão de como vai acontecer a transição energética. Os países produtores de petróleo, com seu fortíssimo lobby, especialmente na OPEP, conseguiram fazer com que a questão da transição energética, que para os países envolvidos, especialmente a Europa, deveria ser feita de forma urgente, fosse feita numa transição mais suave, fazendo com que esse debate não tenha sido definitivamente vencido. Para esses países, como o Brasil, como os países da OPEP, que defendem que a matriz energética do petróleo ainda é preponderante e deve gradativamente financiar a transição energética, foi uma pauta vencedora e a gente, portanto, teve essa batalha, a batalha por conta do fim da exploração do petróleo no mundo, adiada. Para o Brasil foi um resultado bom, porque nós estamos aqui com a margem equatorial batendo a porta e a possibilidade do Brasil explorar o petróleo justamente para financiar não só sua transição energética, mas projetos de justiça social. Então, tudo nos leva a crer que essa pauta ambiental, que a COP de Belém, deixa sim um legado de pessoas, deixa um legado de regulamentações que avançaram e principalmente acena na direção de que todos nós que estamos aqui na região prestemos muita atenção nas oportunidades de projetos que venham a atender esses três grandes fatores: o da transição energética gradual, o da justiça social apoiando as pessoas na mudança climática
E, por último, que o mercado de carbono seja finalmente instrumentalizado para garantir compensações para quem preserva. Por agora é só, pessoal. Na próxima semana a gente volta já para terminar 2025. Um forte abraço.